Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal, em que hoje iremos conhecer um dos eventos mais importantes da história antiga, o primeiro concílio de Nicéia, que foi convocado pelo imperador Constantino no ano de 325, e também responder algumas questões históricas bastante importantes a respeito deste evento antigo. O que motivou Constantino a convocar este concílio? Quais que eram os principais problemas que as igrejas enfrentavam nesta época? E qual foi o legado do Concílio de Nicéia? E ainda, quais são os principais erros e teorias conspiratórias que existem em torno deste importante evento da história do cristianismo? É o que nós iremos conhecer no vídeo de hoje. Inicialmente, então, antes de nós conhecermos como se deu a convocação do concílio e também quais eram os seus objetivos, nós precisamos voltar algumas décadas no tempo para entender quais eram os problemas que as igrejas enfrentavam ao final do terceiro século e o início do quarto século. E o primeiro destes graves problemas eram as perseguições promovidas pelo Império Romano, que se intensificaram em muito, especialmente entre os anos de 303 a 311, a partir dos decretos do imperador Diocleciano, que inclusive ordenou a destruição de diversas igrejas e escritos que os cristãos consideravam sagrados, escritos do Novo Testamento e também de partes da Bíblia. Estas perseguições elas só foram abrandadas após o Edito de Tolerância de Galério, que foi promulgado no dia 30 de abril do ano de 311, sendo seguido pelo famoso Edito de Milão de 313, que foi assinado por Constantino e Licínio, que de forma definitiva legalizava a religião cristã no Império Romano. Estas perseguições elas tiveram como impacto no cristianismo a formação de alguns movimentos cismáticos que serão abordados inclusive pelo Concílio de Nicéia, como por exemplo o problema relacionado ao bispo Elécio de Nicópolis, que rejeitava a readmissão daqueles cristãos que traíram a sua fé durante as perseguições e principalmente alguns líderes, que até mesmo chegaram a entregar algumas cópias dos livros sagrados para evitar a própria morte, assim como também a morte de sua comunidade. Mas, sem dúvida, o principal problema que surgiu no início do quarto século, e que será, de fato, o tema mais importante do Concílio de Nicéia, é um problema de ordem doutrinária, que está relacionado à controvérsia ariana, que teve seu início no Egito, entre o bispo Alexandre de Alexandria e o presbítero Ário. Esta controvérsia ela estava relacionada especialmente à compreensão teológica a respeito da natureza do Filho e o seu relacionamento com o Pai. E nós podemos colocar basicamente da seguinte forma: o Filho foi gerado por Deus a partir de seu próprio ser, sendo desta forma eterno e igual ao Pai, ou ao contrário, o Filho foi criado por Deus, tendo desta forma um começo e sendo inferior ao Pai. Para os arianos, o correto era esta última posição, em que eles entendiam que houve um tempo em que o Filho não existiu, e por consequência ele seria inferior ao Pai. Para entender a teologia desta forma, os arianos se apegavam a alguns textos bíblicos, como por exemplo o texto de João, no capítulo 14, verso 28, que afirma que o Pai é maior que eu, e também ainda outros textos, como por exemplo das cartas de Paulo, como é o caso de Colossenses, no capítulo 1, verso 15, que afirma que o Filho é o primogênito de toda a criação. Já os anti-arianos, como por exemplo o bispo Alexandre e principalmente o seu assistente, que foi Atanásio de Alexandria, que ficará bastante conhecido por sua luta contra o arianismo, eles defendiam que o Pai sempre foi o Pai. Pai e Filho sempre existiram juntos, eternamente, de forma igual e consubstancial. E eles também apoiavam a sua visão, também utilizando textos bíblicos, como por exemplo, João, no capítulo 10, verso 30, que afirma que eu e o Pai somos um, e os primeiros versos de João, que afirmam que a palavra era Deus e que, portanto, o Filho era coeterno com o Pai e igual a Deus em todos os aspectos. E esta polêmica não esteve localizada apenas no Egito, mas começou a se espalhar para diversas outras regiões e influenciar muitas outras igrejas, sendo que por volta dos anos 20 do século IV, ela já era considerada a ameaça mais perigosa em relação à unidade do cristianismo, não apenas no Império Romano, mas também fora dele. E como no início deste século, o século IV, nós tivemos a ascensão de Constantino, que se tornou o primeiro imperador cristão,
Apesar de existirem, é claro, até os dias de hoje, algumas dúvidas a respeito da sinceridade e também do conteúdo desta conversão, o próprio imperador ele entendeu que precisava intervir nesta polêmica, pois era um fato que, além de ameaçar a unidade do cristianismo, por consequência, essa polêmica também ameaçava a unidade de todo o Império Romano. E a primeira atitude de Constantino na tentativa de resolver este problema foi simplesmente enviar uma carta ao bispo Alexandre e ao presbítero Ário. Carta esta que foi preservada por Eusébio de Cesareia, no segundo livro de sua obra Vida de Constantino. Vamos observar apenas uma pequena parte ali do que o imperador escreveu para Alexandre e também para Ário, e também o que mais Eusébio nos informa a respeito dos resultados desta carta. Vamos ver o que nós temos ali no segundo livro, da Vida de Constantino. Victor Constantinus Maximus Augustus, para Alexandre e Ário. Quanto à divina providência, que haja uma só fé entre vocês, um julgamento unido em referência a Deus. Mas quanto às suas sutis disputas sobre questões de pouca ou nenhuma importância, embora seus sentimentos possam não ser harmoniosos, essas diferenças devem ser consignadas à custódia secreta de suas próprias mentes e pensamentos. Retomem então seus sentimentos mútuos de amizade, amor e consideração. Dessa maneira, o piedoso imperador procurou, por meio da carta anterior, promover a paz da Igreja de Deus. No entanto, o mal foi maior do que poderia ser remediado por uma única carta, na medida em que aumentava continuamente a extravagância das partes rivais e os efeitos da desenvoltura se estendiam a todas as províncias orientais. Aqui nesta pequena parte da carta de Constantino, nós observamos que, para o imperador, esta polêmica era apenas uma questão irrelevante, que nem deveria ter sido formulada, mas apenas mantido no interior da própria mente, tanto de Alexandre como de Ário. Isto é, o imperador não entendia motivos ou razões suficientes para haver ali divisão ou disputa entre estes dois grupos cristãos. Mas, como afirmou Eusébio de Cesareia, esta correspondência do imperador foi algo simplesmente inútil. Na verdade, a crise estava se agravando cada vez mais, influenciando muitas e muitas outras igrejas, que não encontravam-se apenas no Egito, mas em diversas outras regiões do Império Romano. Houve até mesmo um sínodo realizado em Antioquia, um pouco antes do Concílio de Nicéia, entre os anos de 324 e 325, e contou com a participação ali de cerca de mais de 50 bispos, tanto da Palestina, da Síria, quanto da Ásia Menor, que tentaram de alguma forma resolver esta polêmica relacionada ao arianismo. No entanto, apesar de o sínodo ele concluir que o arianismo deveria ser condenado, as resoluções do sínodo e também seu alcance foram apenas locais, e não resolveu o problema da maior parte das igrejas. E além disto, uma outra polêmica teológica também importante desta época era referente à data da celebração da Páscoa, que também Eusébio de Cesareia nos informa, no terceiro livro desta mesma obra, Vida de Constantino. Vamos observar o que mais nós temos ali com Eusébio de Cesareia. Porém, antes desta época, existia outra desordem mais virulenta que afligia a Igreja há muito tempo. A diferença em relação à festa salutar da Páscoa. Pois enquanto uma das partes afirmava que o costume judaico deveria ser respeitado, a outra afirmava que a exata recorrência do período deveria ser observada, sem seguir a autoridade daqueles que estavam em erro e eram estranhos à graça do Evangelho. Aqui nós observamos que nesta época havia igrejas que utilizavam o calendário judaico como uma referência para a data da celebração da Páscoa, que seria então 14 de Nissan, enquanto que outras realizavam os seus próprios cálculos, por considerar que, além de o calendário judaico ser impreciso, também que os judeus estavam em erro, por não aceitarem a mensagem do Evangelho. E foi na tentativa de resolver a todos estes problemas e também unificar o cristianismo em todo o Império Romano, que o imperador Constantino entendeu que era necessário realizar um grande concílio ecumênico, envolvendo ali o máximo possível de todas as igrejas. E quem nos informa como se deu a convocação deste concílio também é, novamente, Eusébio de Cesareia, ainda no livro 3 de sua obra Vida de Constantino. Vamos observar ali mais alguns detalhes sobre como foram convocados os bispos para participar do primeiro concílio ecumênico de Nicéia. Para Deus, o Todo-Poderoso, a cura dessas diferenças era uma tarefa fácil, e Constantino parecia ser o único na Terra capaz de ser seu ministro para esse bom fim. Pois assim que ele se familiarizou com os fatos que descrevi e percebeu que sua carta aos cristãos alexandrinos havia falhado em produzir seu devido efeito, ele imediatamente despertou as energias de sua mente
e declarou que deveria processar o máximo nessa guerra contra um adversário secreto que estava perturbando a paz da igreja. Então, como que trazendo uma ordem divina contra esse inimigo, ele convocou um conselho geral e convidou a presença dos bispos de todos os quadrantes, enviando cartas que expressavam a elevada honra e estima que mantinha por eles. Também a boa vontade do imperador contribuiu em muito para que esta convocação fosse efetivada, pois ele permitiu a alguns o uso do transporte público, enquanto que a outros proporcionou um amplo suprimento de cavalos para a condução. O local escolhido para o sínodo foi a cidade de Niceia, na Bitínia, que era apropriada para a ocasião. Neste texto nós observamos como se deu a convocação para que o concílio fosse realizado. Cartas imperiais foram enviadas a diversas igrejas e inclusive o transporte público esteve à disposição destes bispos. Tudo para que, desta forma, o maior número possível de clérigos estivesse presente nesta reunião. Agora, em relação ao local do concílio, que foi a cidade de Niceia, ela muito provavelmente foi escolhida mais por questões logísticas, especialmente devido ao seu acesso, que era mais facilitado, e também ao clima, que nesta época era mais favorável. E, de fato, todos estes esforços permitiram que uma grande diversidade de bispos estivesse presente ali no concílio de Niceia. E é o que nos informa também Eusébio de Cesareia, ali na continuação deste texto. Vamos ver um pouco mais do que também encontramos ali. Ali se reuniram os mais distintos ministros de Deus, vindos da Europa, Líbia e Ásia. Uma única casa de oração, como que divinamente ampliada, abrigava sírios e cilícios, fenícios e árabes, delegados da Palestina e outros do Egito, têbanos e líbios, junto com aqueles que vieram da Mesopotâmia. Um bispo persa também estava presente nessa conferência, e tampouco faltava um cita na assembleia. Ponto, Galácia, Panfilha, Capadócia, Ásia e Frígia enviaram seus bispos mais distintos, bem como os que moravam nas regiões mais remotas da Trácia, Macedônia, Acaia e Epiro. Até mesmo da Espanha, onde grande fama, Osio de Córdoba, sentou-se como membro da Assembleia. O bispo da cidade imperial, Roma, não pôde assistir por causa de sua idade avançada, mas seus presbíteros o representaram. Constantino é o primeiro príncipe de qualquer época que uniu uma guirlanda como esta mediante o vínculo da paz, e a apresentou a seu Salvador como uma oferenda de agradecimento pelas vitórias que obtivera sobre todos os inimigos. O número total de participantes do concílio varia de acordo com as fontes históricas. Eusébio de Cesareia, nesta mesma obra, nos informa que ao todo foram um pouco mais de 250 bispos que participaram. Já se nós observarmos Eustáquio de Antioquia, ele nos informa que foram ao todo cerca de 270. Enquanto que Atanásio de Alexandria, junto com outros escritores posteriores, nos informam que o número era de 318. Mas nós sabemos que esta última cifra, o número de 318, ele na verdade é muito mais simbólico do que histórico, pois ele está relacionado aos 318 servos de Abraão, que nós encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, verso 14. Por conta disto é que as estimativas mais realistas que os historiadores elaboram é de um número que vai entre 250 a 300 participantes. É mais ou menos este o número de bispos que participou do Concílio de Niceia. O concílio foi aberto no dia 20 de maio do ano de 325, e as reuniões do concílio se estenderam por mais de um mês, sendo finalizado ali provavelmente ao final de junho. Mas em relação à data final do concílio, nós já não sabemos exatamente quando que ela ocorreu. Isto porque as fontes históricas ou são inconclusivas ou por vezes apresentam algumas divergências. Agora, o mais importante resultado deste concílio foi a formulação do Credo Niceno, que foi adotado no dia 19 de junho do ano de 325 e condenava a posição dos arianos como herética. A vitória dos anti-arianos ela foi realmente bastante esmagadora. Apenas 2 bispos não concordaram com o credo, que foram os bispos Teonas de Marmarica e Secundus de Ptolemaísia, assim como também o próprio Ário, que rejeitou o credo niceno. E como estes rejeitaram, eles foram excomulgados e banidos para Ilíara. Compreendendo então que o resultado mais importante deste concílio foi o credo niceno, vamos observar então como ficou este credo, ali estabelecido no ano de 325. Vamos ver o que nós temos ali. Nós cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz,
verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial, homousios, ao Pai, mediante o qual todas as coisas vieram a existir, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, que para nós, homens, e para nossa salvação, desceu e se fez carne, fez-se homem e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. Aos que dizem, pois, que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que veio a existir a partir das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância, hipóstasis, ou essência, ousia, ou que é uma criatura, ou que é mutável e variável, a estes a Sagrada Igreja Católica e Apostólica anatematiza. O Credo de Nicéia do ano de 325 posteriormente foi atualizado e ampliado no primeiro Concílio de Constantinopla de 381, passando então a ser utilizado pelas diversas igrejas católicas ao longo da história, sendo considerado este como o mais importante legado do Concílio de Nicéia. Agora, em relação a outros resultados que também foram muito importantes do concílio, foi primeiro em relação à festa de Páscoa, que foi decidido então que não seria utilizado o calendário judaico como referência, mas sim seria feito um cálculo próprio pelos cristãos. Também em relação ao problema dos cismas, como por exemplo o cisma melitiano, que também houve resoluções importantes a respeito dele, e também a promulgação do direito canônico a respeito das leis relacionadas à disciplina eclesiástica. Em síntese, o Concílio de Nicéia foi de fato um dos mais importantes eventos de toda a história do cristianismo, porque foi a partir deste momento histórico em que nós observamos aquilo que pode ser chamado como o nascimento da ortodoxia da Igreja, porque é a partir deste momento em que nós temos uma definição clara a respeito daqueles que deveriam ser considerados como cristãos católicos ou não. Agora, antes de nós finalizarmos o conteúdo do vídeo de hoje sobre o Concílio de Nicéia, também é importante identificarmos alguns dos equívocos que existem até os dias de hoje relacionados a este importante evento histórico. E o primeiro destes equívocos é a afirmação que diz que o Concílio de Nicéia foi o responsável por determinar o cânon bíblico. E esta ideia ela está simplesmente errada. Nós não temos nenhuma evidência histórica que nos informa que o concílio foi responsável por determinar quais livros fariam parte do cânon ou quais livros que seriam excluídos, principalmente contradizendo então o que foi estabelecido pelo concílio. Não existe nenhuma fonte histórica a respeito disto. Um outro erro também bastante frequente é afirmar que o Concílio de Nicéia foi o responsável por estabelecer a doutrina da Trindade. Isto também está incorreto, porque a doutrina da Trindade ela só foi de fato estabelecida no Concílio de Constantinopla, ao final do século IV. Aqui no Concílio de Nicéia nós ainda temos o Espírito Santo como uma questão em aberto, então não é verdade que a Trindade aqui foi estabelecida. E ainda um outro erro que encontramos com bastante frequência é afirmar que Constantino foi o responsável por determinar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Isto também não é correto. O cristianismo ele só se tornou a religião oficial de Roma a partir do imperador Teodósio, com o Édito de Tessalônica, do dia 27 de fevereiro do ano de 380. Com Constantino, o que nós temos é um apoio do Império aos cristãos. Mas neste momento do Concílio de Nicéia, o cristianismo ainda não era a religião oficial do Império Romano. Com isto, hoje nós conhecemos a respeito deste importante evento histórico que foi o primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia, do ano de 325. Para aqueles ainda que tiverem dúvidas, quiserem também levantar críticas, comentários, sugestões de outros temas, vocês poderão escrever seus comentários logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. Também para aqueles que gostaram de mais este estudo aqui no canal, eu convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudarem o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais e levar o conhecimento a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se, que além de estarem ajudando o canal, também recebem como recompensa pelos seus apoios algumas das apostilas digitais que eu preparei aqui, especialmente para os estudantes apoiadores do canal, que eu então envio para o e-mail dos apoiadores. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo estudo aqui do canal.